Bom, abra sua Bíblia, então, no livro de Levítico, capítulo 10, e nós vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2. Levíticos, capítulo 10, versos 1 e 2. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fazia pouquíssimo tempo que o famoso tabernáculo de Moisés houvera sido inaugurado. O Senhor deu uma série de orientações, uma série de requisitos, várias determinações a respeito de uma série de rituais, e não só rituais, mas também os próprios materiais, e além disso, a maneira de se construir a estrutura desse tabernáculo, que deveria reproduzir, nós sabemos muito bem, o tabernáculo celestial. Entre essas orientações dadas por Deus, estava uma especificamente que nos interessa para este tema, uma orientação ritual a respeito do fogo. Quando disse ao princípio que o episódio que acabamos de ler ocorreu pouco tempo depois da inauguração do tabernáculo, concluo isso, junto com outros estudiosos, baseado no próprio contexto de Levíticos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde a inauguração, dias, semanas, eu não sei, mas fato é que no capítulo 9 nós temos o episódio da consagração do templo, e agora nós vamos ler os versículos 23 e 24, a fim de entender o que aconteceu e concluir que Levíticos, capítulo 10, que foi o texto que lemos agora há pouco, aconteceu logo depois, volto a repetir, não sei exatamente quanto tempo depois, mas entendemos que foi pouco tempo, logo em seguida dessa situação. Então, lá em Levíticos, capítulo 9, basta você voltar um pouquinho antes do texto que lemos, versículos 23 e 24. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Ou seja, o texto nos diz que em resposta de que Deus aceitou a consagração do tabernáculo, aceitou o próprio desejo do povo de que ele habitasse naquela casa, pois a finalidade do tabernáculo era justamente essa. Deus havia dito que a construção deste tabernáculo deveria ter como objetivo maior ele habitar entre o povo. E em resposta à oração do povo do Senhor, Deus enviou fogo do céu, que consumiu o holocausto. O curioso é que esse fogo, ele não se apagou. Ele permaneceria inflamando, acendendo ou aceso no altar de holocausto. E todas as vezes que qualquer tipo de cerimônia no santuário exigisse um fogo para consumir, seja um sacrifício, ou então o incenso, lá no lugar santo, no altar de incenso, o fogo usado no santuário deveria ser este fogo santo. Era um fogo sagrado, um fogo que o próprio Deus acendeu. Sabe essa coisa meio mística que se tem com a pira olímpica, com a chama que não se apaga, que fica lá na Grécia, e que a cada 4 anos, quando a Olimpíada é celebrada, há uma cerimônia relacionada a esse fogo que percorre o mundo todo e ele não se apaga? Eu não sei se é coincidência ou não, mas havia, sim, algo especial com esse fogo que Deus acendeu no santuário. Porque, como eu disse, era um fogo santo, não era um fogo qualquer. Se você me pergunta se as propriedades químicas desse fogo eram semelhantes à de um fogo comum, eu
acredito que sim. Talvez, se colocássemos as mãos sobre esse fogo santo e sobre um fogo comum, seríamos queimados da mesma maneira. Ainda eu me arriscaria a dizer que a aparência do fogo santo e do fogo comum eram iguais, porém, Deus era o autor desse fogo. E, portanto, esse fogo estava santificado. Esse fogo era separado para uma finalidade sagrada. Era um fogo santo, literalmente santo. E todas as vezes, volto a repetir, em que uma cerimônia que exigisse fogo no santuário fosse praticada, o fogo utilizado deveria ser o fogo que o Senhor acendeu. Essa atitude do Senhor estava em harmonia, na realidade, com um princípio. Não era apenas uma picuinha da parte de Deus. Perdão, mas era um princípio. Um princípio que, por sinal, Deus instituiu e exigiu que os sacerdotes, os pastores da época, os líderes da época, ensinassem ao povo. Abra aí a sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 44, e vamos ver o verso 23. Ezequiel capítulo 44, verso 23, diz assim: A meu povo ensinarão a distinguir ou a fazer diferença entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Em outras palavras, desde o princípio, Deus instituiu como uma regra espiritual, e eu diria até uma regra moral, fazia parte da ética judaica naquela ocasião, fazer uma distinção entre o santo e o profano. O sábado é um dia santo, os outros dias da semana são dias comuns. O dízimo é um dinheiro santo, os outros recursos são dinheiro comum. Poderíamos ainda mencionar aqui muitos outros episódios onde Deus estabelece este princípio do santo e do profano. Retomando a história de Nadab e Abiú, sabendo disso, orientados neste sentido, porque eles ouviram Deus comunicar as orientações para o santuário, eles entenderam que essa ordem era um mandamento de Deus. Essa ordem era uma verdade absoluta instituída pelo Senhor. Era um princípio, uma norma ética e moral, onde Deus havia dito que o fogo no santuário deveria ser um fogo santo. Mas Nadab e Abiú, de maneira insana, louca, acabaram optando por entrar no santuário com um fogo comum, ao queimarem incenso no lugar santo. É verdade que o incenso era um incenso que seguia exatamente as prescrições estabelecidas por Deus. Em outras palavras, o incenso estava correto. O incenso seguia as ordenanças de Deus, mas o fogo não. E a verdade é que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, seja na nossa vida, seja na liturgia, seja no trabalho, na escola, no dia a dia ou em qualquer área da vida, o Senhor, ele não aceita uma obediência pela metade. O Senhor não se satisfaz com um culto que, de alguma forma, ofereça a ele apenas a metade daquilo que ele exige de nós. Talvez Nadab e Abiú chegaram ao ponto de imaginar o seguinte: olha, já que nós estamos agradando a Deus, oferecendo um incenso correto, eu acredito que Deus não vai se importar se apenas o fogo for um fogo comum. Tanto faz. Como muitos hoje, digo eu, são adeptos da teologia do nada a ver, e isso tem afetado muitos dos jovens do cristianismo, é possível que Nadab e Abiú tenham adotado a teologia do nada a ver. Afinal de contas, Deus é amor. O que importa é adorarmos a Ele e afinal,
Não importa exatamente a maneira como o adoramos ou como prestaremos culto ao Senhor. O que importa é apenas adorá-lo. Tanto faz, não tem nada a ver. E então, queridos, com essa história introduzindo o nosso tema, eu queria, de alguma forma, mostrar a vocês que esse espírito de Nadab e Abiú, esse espírito do tanto faz e do nada a ver, esse espírito relativista, e nós vamos voltar nesse ponto no decorrer da mensagem, está impregnado na nossa geração, impregnado no seio da igreja cristã. E aqui eu não me refiro só a adventistas. Aqui eu me refiro a presbiterianos, a batistas, a assembleianos, a luteranos, e o cristianismo está sendo invadido por uma onda avassaladora desse espírito do tanto faz e não tem nada a ver, e do porquê Deus é amor, ele aceita qualquer coisa que eu faça, independente como faça. É verdade que não há um templo literal hoje aqui na Terra. Não existe um tabernáculo a exemplo do tabernáculo de Moisés no nosso mundo. Porém, a Bíblia categoricamente afirma que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E de alguma maneira, Deus exige que no trato com o nosso corpo, na maneira de adorarmos a Ele, de lhe oferecermos adoração com o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso espírito, como diz Jesus, amar a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. De alguma forma, nesse ato de prestarmos adoração a Deus com a nossa vida, Deus exige que ao fazermos isso, o façamos de forma santa, de forma piedosa, seguindo aquilo que o Deus da Bíblia diz e não aquilo que o meu Deus criado de acordo com as minhas paixões carnais, que nada mais são do que as reproduções dos meus desejos, deseja que eu faça. O Senhor, ele estabelece, portanto, no nosso trato com ele, que nos relacionemos com o Senhor de forma santa. E a partir disso, com isso em mente, que o nosso corpo, a nossa adoração, o nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu gostaria, levando isso em consideração, de apresentar algumas situações que estão acontecendo no nosso mundo, a fim de que você compreenda como esse espírito de Nadab e Abiú está atuando, primeiro, no mundo lá fora, mas depois no seio do cristianismo. E eu gostaria de abrir um pequeno parênteses aqui para lembrar a você, jovem, do GAN, algo de extrema importância. Muito embora nós vivamos hoje, sim, uma guerra contra o ateísmo, uma guerra intelectual, não pegando em armas, obviamente, mas contra o ateísmo, o secularismo e etc., eu costumo dizer que o ateísmo é só um passatempo de Satanás. É apenas uma diversão, onde ele tem o objetivo de ludibriar ou enganar, seduzir aqueles que se creem muito intelectuais e capazes para abraçar uma visão retrógrada, como propõe o cristianismo, de um Deus mitológico, onde pessoas tentavam explicar o mundo seguindo lendas e mitos, numa época onde a ciência ainda não era desenvolvida. O ateísmo é apenas um passatempo de Satanás, mas não é a verdadeira batalha entre o bem e o mal. A verdadeira batalha, o grande conflito entre o bem e o mal, gira em torno de uma área, a área da adoração. Verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Adorar a Deus como ele deseja ser adorado e adorar a Deus como eu exijo que ele seja adorado. Este é o grande conflito. Então, com isso em mente, entendendo que adoração não se restringe apenas àquilo que ocorre dentro do templo, vamos navegar por algumas áreas da nossa
contemporaneidade. Em primeiro lugar, no ano de 2015, aqui no Brasil, foi lançado um filme nacional chamado Olmo e a Gaivota. A história do filme tinha um objetivo bastante claro: sensibilizar, tocar o coração daqueles que assistiram o conteúdo, a dramatização, para que se engajassem na causa pró-aborto de forma indiscriminada, sem nenhum tipo de critérios. A história do filme deixa isso muito claro. A diretora, chamada Petra Costa, uma diretora brasileira, promovendo a sua causa pró-aborto nas redes sociais, foi alvo de muitas críticas dos brasileiros na mesma rede. Porque o Brasil, embora seja hoje um país que está sofrendo um ataque, assim como Portugal, de liberais, de pessoas que não têm escrúpulos algum com a moral judaico-cristã, o Brasil ainda é majoritariamente um país conservador. E então, nas redes sociais, houve uma reação muito forte às palavras da Petra Costa, o que fez com que atores da famosa Rede Globo, engajados nessa causa desumana e eu diria diabólica, que é uma perseguição contra bebês, decidiram fazer um vídeo de cerca de 2 minutos e meio. O vídeo está disponível para quem quiser assistir nas redes sociais. E neste vídeo, onde eles falaram blasfêmias e coisas terríveis ali contra o cristianismo, em um dado momento, uma das atrizes, que é a Bárbara Paz, diz a seguinte frase: toda mulher é dona do seu corpo, ponto. Faz com ele o que quiser. Depois de afirmar isso, os atores, juntos agora, começam a repetir um clichê, um senso comum, uma frase que tem sido repetida várias vezes por mulheres que se dizem empoderadas e por muitas pessoas também que seguem essa turma aí da lacração e dessa visão liberal de mundo, uma frase onde eles dizem: meu corpo, minhas regras. Em outras palavras, essa história de corpo, templo do Espírito Santo, pera lá, isso é coisa de fanático, de um povo retrógrado, um povo alienado, ignorante, que não entende que o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser praticar sexo antes do casamento, com 20 pessoas, ou ainda me tatuar, perfurar o meu corpo inteiro, quem manda no meu corpo sou eu. O dono da minha vida sou eu. A ideologia propagada desde a década de 60, principalmente por ideólogos da escola de Frankfurt, que implementaram aqui no Ocidente uma revolução sexual sem precedentes, drogas, sexos e rock and roll, está implícita nessa frase que muitas vezes até cristãos estão defendendo: meu corpo, minhas regras. Num outro caso curioso, este fora do Brasil, uma senhora chamada Glenn Scope, de 77 anos de idade, inglesa, era casada com um senhor bastante conservador e ela sempre teve o desejo de tatuar o seu corpo, mas o marido, como um conservador, não aceitava esse tipo de coisa. Quando então ele faleceu, e ela decidiu tatuar o seu corpo conforme a foto que você vê aí. Entrevistada pelo site da BBC, questionada sobre fugir de um padrão social, se ela não se sentia mal de fazer algo que a sociedade vê negativamente, a resposta que ela deu, seguindo exatamente a mesma linha de raciocínio que nós vimos há pouco, proferida pelos atores da Rede Globo: o corpo é meu e faço com ele o que eu quiser. Em outras palavras, queridos, essa visão, essa concepção distorcida de liberdade, que nada mais é do que um liberalismo decadente, baixo, brutal, está tomando a nossa sociedade, sejam velhos, adultos e etc. A mídia, as universidades, as escolas, a cultura no geral,
está propagando uma visão de que o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser, contrariando completamente o que você vê agora na sua tela, que é um texto do apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde Paulo desenvolve uma visão sobre a teologia do corpo, dizendo o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em outras palavras, o que Paulo está falando aqui, essa história de que a sua vida pertence a você e você faz com ela o que você quiser, é uma visão evolucionista, satânica, ateísta de mundo, mas que não cabe dentro da cosmovisão cristã, porque segundo o cristianismo, todos nós, sejam jovens, adultos, crianças, velhos e inclusive ateus, um dia comparecerão, serão citados perante o tribunal de Deus para prestarem contas por tudo aquilo que praticaram na sua vida por intermédio do seu corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo. Agora surge uma dúvida. Mas como a sociedade mudou assim de forma tão radical? Como foi que chegamos em uma situação decadente como essa que vemos no Ocidente, a ponto das pessoas acharem que o prazer, a satisfação pessoal, o hedonismo é a minha razão de existir? A ponto de jovens na igreja praticarem coisas terríveis e acharem que Deus é obrigado a levá-los aos céus, mesmo agindo contra todos os princípios do cristianismo. E, queridos, isso não é pregar contra a graça de Deus, mas eu estou aqui lhes apresentando uma visão bíblica de que a verdadeira e genuína graça de Deus é uma graça que opera, transforma e regenera a vida do pecador. O que foi que aconteceu com o nosso mundo ocidental, de forma especial, que passou por uma mudança tão radical? E aí nós não temos tempo de nos aprofundarmos nisso, mas nós vivemos em uma época que muitos sociólogos, estudiosos chamam de pós-modernidade. A pós-modernidade, como o próprio nome sugere, é uma visão social, talvez até filosófica, de mundo, que surge depois da modernidade. A modernidade era um período aqui do Ocidente, de forma especial, onde as pessoas acreditavam nos absolutos da ciência, especificamente falando. Onde Freud retirou Deus do inconsciente do ser humano, porque propôs uma forma psicanalítica de entender o nosso inconsciente. Onde Marx retirou Deus da história porque propôs uma concepção de lutas de classes para entender o mundo. Onde Darwin tirou Deus da natureza porque propôs uma visão naturalista, materialista, uma visão evolucionista de interpretarmos a natureza. E então Nietzsche reúne toda essa visão de mundo desenvolvida pelo homem ocidental na modernidade e chega à conclusão, e aqui uma frase, na realidade, um personagem criado por Nietzsche no seu famoso livro Assim Falava Zaratustra, ele chama o homem ocidental de Übermensch, que é o super-homem. O homem ocidental atingiu um patamar de conhecimento, de desenvolvimento filosófico, metafísico tão grande que não precisa mais do mito judaico-cristão. E ele chega à seguinte conclusão: Deus morreu para o homem ocidental. Nós não precisamos mais de Deus. Deus está morto. O homem ocidental é capaz de explicar os dilemas da vida sem precisar do mito bíblico judaico-cristão. Deus morreu. E agora, atingindo esse patamar de rebelião contra Deus, todas as expectativas do homem ocidental depositadas na ciência foram lançadas por terra. Porque a ciência não conseguiu responder os dilemas mais profundos dos seres humanos. Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, o ser humano entrou numa depressão tão profunda que nós
penetramos na época da pós-modernidade, que é a época de duvidarmos de tudo. É a época de questionarmos hierarquia, questionarmos absolutos, questionarmos princípios, valores, organizações. É a época do ceticismo absoluto. Duvidar por duvidar e descrer da existência da verdade absoluta. Bom, de todo esse caldo cultural que compartilhei com vocês, que pertence à pós-modernidade, o principal deles é o relativismo, eu diria. Na tela que nós mostramos aí há pouco. O relativismo é aquela visão onde a proposta é a negação da existência do certo e do errado. É a negação de que existem verdades absolutas. Não existe bem e mal. E recuperando agora a nossa história inicial de Nadab e Abiú, é a negação da existência do santo e do profano. É por isso que na história de Nadab e Abiú nós tínhamos ali, eu digo, um relativismo incipiente. É lógico que é um anacronismo falarmos de relativismo na época de Nadab e Abiú, mas, como digo, o diabo, ele mantém as suas estratégias, mas muda apenas o rótulo, a roupagem delas. Ele enganou Nadab e Abiú pelo relativismo e tem enganado essa geração pelo relativismo também. Eu já vou explicar como isso tem se aplicado no seio da igreja. Mas eu ainda quero me manter na sociedade. E o primeiro exemplo que eu passo a explicar, a apresentar a vocês, de um relativismo tão brutal, tão desumano, cruel, satânico, é o que temos chamado de ideologia de gênero. Em fevereiro do ano de 2016, a revista Veja, uma revista de circulação grande aqui no país e muito respeitada entre alguns, trouxe a seguinte matéria: sexo. Na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros e a sexualidade é fluida e você não tem nada com isso. O que se defende aqui é justamente a noção ou a concepção de que quem manda no gênero sou eu. Embora eu nasça com sexo biológico masculino ou feminino, quem determina o gênero que desejo seguir na minha vida sou eu. E se você pensa que são apenas dois, você está equivocado. A revista mesmo, na matéria, diz que no Facebook aqui do Brasil, na época, haviam cerca de 16 opções de gênero para você escolher. Nos Estados Unidos da América, são mais de 50 opções de gênero para você fazer a sua escolha. Queridos, qual é a conclusão que chego? Nós estamos vivendo em um tempo. Lembra do título dessa conferência, desse congresso? Conhece o tempo. A época que vivemos, ela é uma época de um espírito de relativismo tão perturbador que até absolutos biológicos estão sendo lançados por terra. Ou seja, não basta mais um homem nascer com uma genitália masculina ou uma mulher com uma genitália feminina para definir o seu gênero. Não, eu escolho o que desejo ser para a minha vida. Relativismo. É o espírito de Nadab e Abiú fazendo com que atuemos no nosso corpo de forma desumana, cananeia, é a adoração a Baal e aos deuses de Canaã nos dias de hoje. Avançando para uma outra notícia, na mesma linha da ideologia de gênero, aqui do Brasil também, uma pernambucana de 18 anos de idade engravidou e decidiu criar o filho sem gênero. E o título da matéria, no jornal também de grande circulação aqui no país, dizia: a sociedade tem que abrir a mente, diz mãe, que vai deixar o seu filho escolher o próprio gênero. E aí, um pequeno parágrafo da matéria falava o seguinte: não, são as palavras da mãe, não impomos nada. Ele é um menino imposto pela sociedade, da forma como foi registrado. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma escolha dele. Você percebe
como eu estou mostrando aqui a vocês, um exemplo exagerado, um exemplo que chegaria a ser até inimaginável, impensável, só para você entender que se chegamos a um grau desse de relativismo, imagine em coisas menores na vida das pessoas e eu também diria na nossa prática do cristianismo como igreja. O relativismo ele já é o espírito predominante desta época, usando a palavra em alemão, que faz parte do contexto de quem estuda a cosmovisão, que é o Zeitgeist. Zeitgeist é um espírito predominante em nossa geração, e o relativismo é esse espírito que predomina na época que nós vivemos. Eu ainda mostro a vocês o exemplo presente na vida de um influenciador digital. Eu, inclusive, vi que um dos títulos dos seminários aí do GAN foi justamente influenciadores. E essa palavra está muito presente na nossa geração. Porque hoje quem influencia as pessoas não são mais apenas filósofos como eram antigamente. Não são mais apenas acadêmicos com suas dissertações, teses de mestrado, monografias e etc. Não. Nós temos hoje a atuação dos influenciadores digitais, que estão moldando a vida de jovens, que estão destruindo os conceitos, as concepções, a cosmovisão, os princípios, os valores, a ética dos jovens da nossa igreja. E um dos grandes influenciadores daqui do Brasil, responsáveis por influenciar negativamente muitas crianças até e adolescentes, é um cara chamado Felipe Neto. E eu monitorei o trabalho desse cara durante muito tempo, até que um dia me deparei com um vídeo dele, cujo título era Felipe Neto é ateu. E agora eu preciso que você preste muita atenção e procure se lembrar da descrição feita por uma senhorinha no livro Patriarcas e Profetas, do grande conflito quando Lúcifer se rebela contra Deus lá dos céus. Procure se lembrar do que ela diz sobre o conflito, a rebelião de Lúcifer contra Deus, enquanto lemos as palavras desse influenciador, desse destruidor da vida de jovens e adolescentes da nossa época. Ele disse assim, neste vídeo, eu abro aspas porque eu vou citar ipsis literis o que ele falou. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi construída desta forma. Lindo, que bom que existiu, mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Uau! Eu vejo o próprio Satanás falando aqui pela boca desse jovem. Ele está atacando, não é outro livro qualquer, é este livro aqui, esse livro que influenciou, que moldou a civilização ocidental. O que ele está dizendo é que eu não preciso da lei de Deus para nortear a minha vida, os meus valores, os meus princípios. Eu formo os meus próprios valores da maneira como eu desejar. Uau! Esta é a época que você, jovem, está vivendo. Esta é a época, ou este é o espírito que você vai encarar nas universidades. Este é o grande desafio que nós temos de enfrentar nesta geração, a geração do espírito de Nadab e Abiú. E agora, preciso explicar a vocês como que esse espírito está atuando no meio do cristianismo. Por exemplo, nós poderíamos aqui falar das festas de casamento dos cristãos em nossa época. A maneira como mulheres se vestem, como homens se vestem. As músicas que se tocam ali. Não só festas de casamento, mas inclusive festas de 15 anos, de 18 anos, que deveriam ser ocasiões para usarmos como se fossem um púlpito para testemunhar do Deus a quem servimos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, se tornaram um palco para a exibição de toda a nossa hipocrisia.
O relativismo está moldando a nossa vida espiritual como se vivêssemos adaptados às circunstâncias. Uma fé completamente utilitarista, pragmática. Poderíamos aqui falar sobre os índices de divórcio na igreja. Os índices de divórcios entre os servos de Deus são praticamente os mesmos que encontramos fora da igreja. O número de jovens que vão para a cama com outras jovens ou outros jovens antes de se casarem dentro da igreja são quase os mesmos fora da igreja. Jovens praticando imoralidades. Jovens fazendo coisas que são abomináveis aos olhos de Deus e que no dia seguinte estão na igreja ministrando escola sabatina, louvando ao Senhor, como se isso fosse a regra moral da nossa época. O espírito de Nadab e Abiú misturando fogo comum com o incenso santo. Mas Deus não aceita essa mistura. Poderíamos falar sobre o sábado, a maneira como celebramos o sábado em nossos dias. Eu me lembro que até alguns anos atrás, os cabecinhas brancas da nossa igreja vão lembrar-se disso melhor do que eu. Ainda era comum nem se lavar louças aos sábados, porque é uma orientação, inclusive, que Ellen White nos dá. Hoje em dia, queridos, tem pessoas que saem do culto e vão para restaurante no dia do sábado, tem pessoas que assistem coisas indevidas no dia de sábado, que passam, enfim, relativizamos o sábado também, que deixou de ser um dia santo para se tornar um feriado, misturando o santo com o profano. O uso de joias. Quantos adventistas hoje estão adotando novamente a prática do uso de joias? Algo que durante anos e anos estava assim muito claro, muito pavimentado, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia, e que agora, principalmente em continentes evoluídos, como Europa, América do Norte, muitos adventistas estão voltando à prática do uso de joias e, infelizmente, a maioria deles simplesmente praticam isso baseados na teologia do eu acho que não tem nada a ver. E nunca leram um livro muito bom, escrito pelo pastor Ángel Manuel Rodrigues, que trabalhou na Associação Geral, falando sobre o uso de joias na Bíblia, que inclusive é publicado pela CPB, e eu acredito que está à disposição aí dos nossos amigos e irmãos portugueses também. Ou seja, as pessoas não estão tão preocupadas em conhecerem a verdade, mas sim em relativizarem a verdade, para misturarem suas paixões com a vontade de Deus. Nós poderíamos falar aqui sobre os dízimos. Muitos cristãos hoje que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas e se dizem guardadores da lei de Deus. Isso é um absurdo. E quem vos fala aqui não é um funcionário da igreja. Eu não sou pago pela igreja. Eu simplesmente amo e creio na igreja adventista do sétimo dia. E já fui um opositor voraz dessa igreja. Mas hoje agradeço a Deus por ser um adventista do sétimo dia. E creio que essa igreja é de Deus. E Deus deu autoridade a ela para administrar os dízimos que não pertencem a nós, mas pertencem ao Deus e soberano desta igreja. E muitos estão relativizando disso. Relativizando Ellen White também, perguntando se é possível ser um adventista do sétimo dia sem crer no dom profético de Ellen White. E eu digo, é possível ser um cristão sem crer no dom profético de Ellen White. Mas ser um adventista do sétimo dia é impossível, porque o dom profético de Ellen White faz parte de uma das 28 crenças fundamentais desta igreja. Meus queridos, poderíamos navegar aqui em muitas áreas. A alimentação, a questão do perdão de pecados. Quantos de nós relativizamos hoje se devemos ou não perdoar o próximo? E cultuamos a Deus odiando irmãos da nossa igreja, disputando cargos eclesiásticos com eles, sendo que Deus disse que se nós não perdoamos aos nossos devedores, nós não podemos ser perdoados por ele. Estamos relativizando a palavra e os mandamentos e os absolutos do Senhor. E aí eu me recordo das palavras de Agostinho de Hipona, uma frase fenomenal, onde ele diz assim: se você acredita apenas nas partes do evangelho que você gosta, não é no evangelho que você acredita, mas é em si mesmo. Volto a repetir,
Se você acredita apenas nas partes do evangelho que você gosta, não é no evangelho que você acredita, mas em si mesmo. Essa história de que existem muitas verdades, a sua verdade, a minha verdade, isso é assim, não há como fazer um casamento, uma amálgama disso com a concepção bíblica. Um jornalista formado em direito norte-americano chamado Ben Shapiro disse certa vez de maneira muito clara: não existe a sua verdade, existe a verdade e a sua opinião. Mas, infelizmente, o espírito de Nadab e Abiú está impregnado em nosso meio. E aí eu passo para a conclusão do nosso tema. Porque eu não sei você, mas quando eu estudava a história de Nadab e Abiú, eu me perguntava, mas Senhor, acaso esses jovens estavam doidos? Porque fazia pouco tempo que o Senhor tinha dado a instrução sobre o fogo santo. Como é possível que esses jovens fossem tão loucos a ponto de apresentarem ao Senhor um fogo comum, sendo que dias atrás, talvez semanas atrás, o Senhor tinha dito que não deveriam oferecer um fogo dessa natureza? O que será que aconteceu com esses jovens? Será que eles foram rebeldes assim, de forma tão direta? Ou houve alguma influência terceirizada na vida deles? E aí eu peço a você que volte para o livro de Levíticos e vá ao capítulo 10, e nós vamos ao final da história, versículos 8 e 11. Levíticos capítulo 10, versos 8 e 11. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações. Para que, Senhor? Por que não posso beber vinho? Por que não posso beber bebida alcoólica? Segue o texto. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Mas, irmão Jefferson, eu não estou entendendo. Esse texto parece que está deslocado, fora do contexto. Não está, queridos. Muitos eruditos do Antigo Testamento, estudiosos, comentaristas bíblicos, e acima de todos eles, a profetisa Ellen White, chegam à conclusão de que Deus deu essa orientação justamente porque Nadab e Abiú estavam embriagados pelo uso do vinho, quando tomaram o fogo comum e se atreveram a oferecê-lo no altar santo e sagrado do Senhor. Eles estavam literalmente bêbados. Então, esses jovens foram afetados por uma influência terceira. A mente deles estava fora de noção. Eles não conseguiam fazer a distinção entre o santo e o profano. Veja o que diz Ellen White, e aqui eu compartilho com vocês uma versão recente que foi publicada aqui no Brasil, para jovens, mas é o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo O Pecado de Nadab e Abiú, onde ela diz assim sobre a experiência desses jovens. Nadab e Abiú jamais teriam cometido aquele pecado fatal. Presta atenção no texto. Nadab e Abiú jamais teriam cometido aquele pecado fatal se antes não estivessem sob efeito do vinho que tomavam livremente. Por sua intemperança, não estavam mais qualificados para o desempenho da função sagrada. Agora, atenção à conclusão da frase. Tinham a mente confusa e as percepções morais tão adormecidas que não conseguiam fazer diferença entre o sagrado e o comum. E aí talvez você, meu amigo e minha amiga, conclua o seguinte: mas eu estou plenamente tranquilo, porque faz muito tempo que não uso bebida alcoólica. Porém, o vinho, o álcool, não é o único elemento, a única substância que Satanás tem utilizado para possuir a mente dos filhos de Deus. Eu não tenho tempo de compartilhar com vocês,
Mas Ellen White chega a mencionar coisas do tipo, atenção, tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Ou seja, precisamos mudar o nosso estilo de vida no que diz respeito à saúde para termos uma mente santa no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, consagrada a Deus. O diabo não tem acesso direto à sua mente, mas indiretamente ele pode penetrar ali para confundi-lo e fazê-lo praticar escolhas erradas, sem distinguir o santo e o profano, através também da alimentação. Outro exemplo que eu daria, Ellen White fala sobre a música. Ela diz que a mente dos jovens está cheia de insensatez e que eles têm um ouvido agudo para a música e que Satanás sabe até que órgãos provocar para animar, absorver e seduzir a mente desses jovens de maneira que Jesus não seja desejado. Tem uma frase impressionante de A.W. Tozer, um grande teólogo cristão do século XX, onde ele diz assim: diga-me o quanto de entretenimento você precisa e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. O quanto de excitação exterior de luzes, fumaças, rock e pulos e saltos, o quanto disso você precisa para exercer a sua fé, e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você, porque se Deus não é suficiente, se a oração não é suficiente, se a Bíblia não é suficiente, é sinal de que há um grande problema com a sua adoração, e muito provavelmente estamos oferecendo fogo comum no altar santo do Senhor. Por fim, Ellen White chega a falar sobre a leitura de novelas e ficção e etc., coisas que realmente prejudicam a nossa mente, diz ela que causam em nós um sentimentalismo doentio. Queridos, tudo isso é o vinho de Babilônia na nossa geração, com o qual Satanás tem usado para embriagar as nações e prepará-los para se curvarem diante da imagem da besta. Hoje não é mais um vinho literal, hoje é um vinho espiritual. Nadab e Abiú hoje estão presentes lá no Apocalipse e o vinho é justamente o vinho de Babilônia, que não são apenas as suas falsas doutrinas, mas é o seu estilo de vida afetando muitos jovens, adultos e membros, adeptos do cristianismo como um todo, que estão aderindo ao relativismo, ao espírito de Nadab e Abiú na sua prática religiosa. Tudo bem, irmão Jefferson, e agora o que eu devo fazer? Qual é a solução, então, para a minha vitória em nome de Jesus no meio dessa batalha? O que eu devo fazer para sobreviver a esse tempo terrível que nós estamos vivendo? Lembra do apóstolo Paulo, queridos? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Nós agora acabamos de ver um pouquinho do panorama dos nossos últimos dias. Mas aí Paulo diz, chegou a hora de acordar, casando com o nosso tempo de ontem. E o que eu entendo que seja o acordar nos dias de hoje? Não é só acordar para o tempo do fim, mas é acordar para um cristianismo autêntico, genuíno, verdadeiro, completamente entregue e consagrado ao nosso Deus. E a pergunta é, como fazermos isso nessa época? E a resposta está em Romanos, capítulo 12, um texto que você conhece muito bem. E com ele nós encerramos essa mensagem. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo diz assim: e rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, olha o corpo, o templo, o tabernáculo aparecendo aqui, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí Paulo não termina por aí. Depois de falar do corpo, que não deve ser adorado segundo as minhas regras, mas deve ser consagrado a Deus. Depois de falar sobre o culto praticado no corpo, Paulo conclui dizendo assim: e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não se conforme. Ser um cristão relativista não é normal.
Viver o espírito de Nadab e Abiú não é normal, ainda que a maioria faça tudo isso, mas nem sempre a maioria está com a razão. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é essa renovação? É um milagre, porque nós não somos capazes de fazer isso. E esse milagre que Deus chama de renovação é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, chamada regeneração. Deus pega o seu cérebro podre, o seu cérebro em estado de ruína, de depravação total, e ele transforma a sua mente a ponto de fazê-la semelhante à mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz ele lá que nós temos a mente de Cristo. E eu creio que isso é uma promessa para a nossa vida, em nome de Jesus. Pensar como Cristo pensa, amar o que Jesus ama, fazer o que ele faria, assistir o que assistiria, ou seja, adotar o estilo de vida de Jesus Cristo nessa geração. E isso só é possível acontecer através de uma obra regeneradora do Espírito Santo na nossa mente. E não se conforme com este tempo, com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus seja louvado. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Jovem, essa programação do GAN não pode passar como só mais uma programação na sua trajetória, não. Ela vai acabar. Mas acabar essa programação vai depender de você, porque você pode fazer com que ela permaneça na sua vida até que Jesus Cristo volte. Como? Colocando em prática, pela graça de Jesus, o que você aprendeu aqui. Portanto, o grande desafio é, hoje, antes de deitar, se incline diante do Senhor, chore diante dos pés da cruz e diga: Senhor, eu quero uma mente nova, uma mente renovada, uma vida nova, Senhor. Quero um coração novo. Tira de mim esse coração pecador, maldito, decadente, depravado. Transforma a minha vida diariamente, Senhor, para que o meu corpo seja o templo do Espírito Santo e que o relativismo desse mundo seja, em nome de Jesus, substituído pelos absolutos de Deus. Esse é o meu desejo sincero e a minha oração, em nome de Jesus, meus amigos. Amém.